Salve, salve, torcedor alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras. Rapaziada, hoje a gente vem trazendo aí o programa Boleiragem, falando muito dessa grande final de Palmeiras e Botafogo que vai acontecer nessa terça-feira no Allianz Parque. Rapaziada, expectativa muito grande para essa partida. A gente sabe que um campeonato de pontos corridos não existe finais, mas é a grande verdade que esse jogo vai sim definir o grande campeão de 2024 do Brasileirão, e a gente sabe que vai ser o Verdão. Temos certeza que o Palmeiras vai amassar o Botafogo amanhã dentro da nossa casa. Rapaziada, vamos tocar o vídeo, mas antes de mais nada, vai lá no canal, ajuda a gente, tá? Se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Sem mais delongas, vamos tocar o vídeo, rapaziada. Que vai ser um jogaço com adrenalina lá em cima. O Botafogo deixou o Palmeiras chegar de novo, Caio. Deixou chegar, já era. Você de novo, amigo. Sabe o que é? Eu tava pensando, há 2 semanas atrás a gente falava dos confrontos e qual seria a vantagem do Botafogo em relação ao Palmeiras para esse jogo de amanhã. Já é a vantagem do Palmeiras. Mudou completamente o líder. O Palmeiras tirou a diferença, já tem a vantagem, como você falou, de uma vitória a mais. E a gente vai falar muito no campinho. Eu quero a opinião de vocês sobre as escalações e o sistema de jogo do Palmeiras. Ô Caio Henrique, em contrapartida, esse Palmeiras que não desiste nunca, que é resiliente, que mesmo nos jogos em que joga mal, consegue a vitória. É uma testada que bate no travessão, bate lá dentro e sai. É 3 pontos pro Palmeiras. Como é que encara esse time? Que tu olha e fala assim, não, de novo, de novo, e não adianta nem torcer contra na televisão, né, que os caras na concentração, de novo, a gente fazia, né? Deixou quando tava chegar. lá, briga Corinthians e Inter, tu acha que vocês não secavam a gente aqui e a gente sentava também pra secar falava você? que não gastava energia com isso, mas exatamente. não, Então aí os caras olham o jogo do Palmeiras no meio de semana. O Bahia faz 1-0 e perde gol e joga na trave e não sei o que. Aí o Palmeiras vai lá, gol de falta, testada no final do jogo pra virar o jogo. Os caras, meu Deus, ele de novo. Como é que faz pra encarar uma mentalidade que é a mentalidade mais forte do futebol brasileiro, esses caras do Palmeiras? É a mentalidade mais forte do futebol sul-americano nesses últimos anos. Eu acredito dizer. Impressionante, né? Impressionante. Como o Abel Porque você vê, fala, o Flamengo mental. teve um time espetacular esse tempo todo, mas a consistência que o Palmeiras tá tendo é anormal, cara. Não é comum de você ver, né? E ao contrário do que a gente estava falando do Botafogo, tem alguns caras que crescem nesse momento de definição de campeonato. E o Veiga é impressionante. Primeiro que é uma temporada muito artilheira, ele sempre tem uma média muito alta e ele tá quebrando essa... Eu acho que eu tô crescendo também, média. por isso que a calça, eu acho. Agora, você pega... O grande mérito do Palmeiras, para mim, é ele não se desorganizar jamais. Ganhando, goleando, perdendo, tendo que buscar resultado, ele mantém a mesma estrutura. Você vê que cada um tá muito consciente de onde tem que... No jogo do Bahia, o Abel deu uma arriscada, né, cara? Mas ele não se desestruturou. Ele joga só com o volante, só com o Moreno, bota Veiga e Maurício, Dudu, o Felipe. Mas eu não tô falando que Rony. não seja um time ousado quando tem a bola, agressivo quando tem a bola. Tô falando que muitas vezes a gente vê, na hora que você tem a necessidade de buscar o jogo, você enfiar um monte de atacante em campo, perder o meio de campo, congestionar a área, ir pra bola aérea. O Palmeiras não, ele se mantém frio. E ele tem alguns jogadores que, para mim, são muito diferentes. O Veiga é muito decisivo. Olha o gol que ele fez contra o Atlético Goianiense, cara. A tranquilidade para ele puxar para a perna esquerda e encontrar o espaço ali no meio. Acho que parte no meio da perna do jogador do Atlético Goianiense. Aquela entrada da área ali, Veiga central, que o Veiga tem capacidade de estar ali na hora certa e fazer as coisas certas. E tem um moleque que é talento puro. Você sabe que em algum momento o Estevão vai criar uma situação de gol. Ou para ele finalizar, ou para o companheiro com uma assistência. E o moleque joga muito. A jogada que ele fez contra o Atlético Goianiense é isso. Então é um time muito consistente defensivamente, com alguns jogadores muito decisivos e que tem muito forte na briga pelo título. Mas que, na minha opinião, não joga a mesma bola de anos anteriores.
houve uma queda de rendimento. O Palmeiras está ganhando muito mais na camisa, na tradição, no trabalho do Abel, Na força nesse mental dos equilíbrio caras, emocional, nessa força Emocional, mental, rapaziada. do que bola, volume, oportunidades criadas. É um time que já não encanta como em outros anos. Não, e esse é o time vencedor, né? Às vezes sabe que não está fazendo um grande jogo, não sabe que não está jogando uma grande bola, mas consegue vencer. Essa é a diferença do time do Palmeiras. É esse mental de saber aonde eles querem chegar e mesmo sem possibilidades ou com poucas possibilidades, quando era o Botafogo com 8 pontos na frente, ele não desistiu. Lutou, brigou, trabalhou, biscou um pontinho ali, 3 aqui, 3 ali, 3 aqui. Esperou o Botafogo. E mesmo na sequência, quando empata com Fortaleza e perde pra quem? Corinthians. Corinthians, né? Jogando Nossa, mal, aí e aí o engata Botafogo 3 abriu vitórias. 6 pontos, ou 7. 6. Não, tamo na briga, e aí nessas 4 rodadas toma a liderança do Botafogo, faltando apenas 3 com esse jogo direto agora, e depois podendo até ser campeão na penúltima rodada. E a diferença do grande time é esse. Não estou dizendo que o Botafogo não seja, estou falando sobre o Palmeiras. Quando tem possibilidade, ou quando existe ainda essa possibilidade, ele não desiste. Por mais que não tenha jogado... O jogador e o torcedor do Palmeiras sabe que o Palmeiras está abaixo, coletivamente falando, de jogo jogado. Mas não desistiu, porque sabe que a mentalidade... Tem um treinador que é top de linha nessa questão, de saber trabalhar da forma certa, do momento certo, na hora certa, e jogadores que na hora da decisão, eles estão ali para isso. Eles gostam, como a gente brinca no futebol, gosta de jogo grande. Aprendeu a gostar, Jogo decisivo. Bola não queima, Não né, queima. cara? Bola... O que o Veiga faz, o que o Estevão faz, é impressionante. É isso que está faltando nesse momento para esses jogadores que são importantes pro Botafogo. Só que o Botafogo é uma Palmeiras equipe que tá sobra. começando. O Palmeiras, ele 4 tem esse... anos. Poxa vida, você ganhou anos seguidos no São Paulo. Você vai jogar contra uma grande equipe que ainda não venceu, carrega um peso muito maior, né, Roger? o Palmeiras pode beliscar o tricampeonato em seguida, vai né? ser natural do São Paulo conseguiu, acho que foi o último São Paulo, né? 2006, 7, 8. Exatamente. Até no momento ruim, os jogadores vencedores sabiam lidar com o treinador vencedor e assim indo. Lógico que o Botafogo vai passar essa etapa igual esses atletas do Palmeiras passaram, porque passou um período difícil, né, vamos dizer, do Palmeiras, até vir aquele primeiro Brasileirão, a Copa do Brasil, e depois veio essa, né, com essa geração toda. A hora que esse Botafogo, esses jogadores ganharem, é normal, é natural, isso aí vai realmente baixar um pouco a poeira. A pressão, ela é inerente à história do clube nesse período próximo e é o que eles estão ali para fazer, né? Estão ali para marcar essa história, que o Palmeiras está jogando um pouco mais leve, sim. É isso, vamos parar um pouquinho, Caio, tá na hora do nosso primeiro Mas tá tão intervalo, bom. mas promete aí que você vai fazer um campinho, que você já vai dar a escalação das duas Mas equipes. esse campinho dá para explicar depois por quê, qual a dificuldade do Botafogo com 3 zagueiros. O Rick veio pronto pra você. Eu vou chamar o Rick para me ajudar no campinho. Ó, a gente vai rapaz- falar da chegada da delegação do Botafogo. A torcida está na frente do hotel. Já teve aerofogo no embarque no Rio de Janeiro. Mas vai ter festa aqui em São Paulo. Vamos falar do Internacional. A gente tem que fazer o primeiro break, né? Porque o Botafogo joga hoje, amanhã em São Paulo, né, contra o Palmeiras, viaja para Buenos Aires para enfrentar o Atlético Mineiro na final da Libertadores e depois vai a Porto Alegre jogar com o Internacional, né? Então é um adeus da torcida do Botafogo no aerofogo para essa Eles saem caminhada tão direto, de Campeonato Brasileiro. Saíram de lá, agora já vai direto pra Argentina. Já vai direto para Argentina. Segundo o Rick, o jogo da ressaca. É isso? Contra o Inter. Ressaca boa ou ruim, né? Pode estar mamado porque foi campeão ou pode estar De cabeça porque perdeu o título. Caião, antes de você ir pro campinho, vamos só botar aqui a entrevista do Abel depois do jogo lá em Goiânia, contra o Atlético Goianiense, falando dessa grande final, entre aspas, contra o Botafogo. E já bota junto a entrevista de hoje do Arthur Jorge, uma coletiva espinafrando muita coisa, né? E o Abel ainda fala da importância do mental para esse jogo de amanhã. Depois a gente vai pro teu campinho. Roda aí. Há um aspecto que ninguém toca, que é o lado mental. Ninguém toca nisso, porque ninguém sabe. Né? Ninguém mais que os jogadores sentem a pressão de ser obrigado a ganhar. E ninguém toca nisso. E isso, de facto, é preciso saber lidar com esses momentos. Toda a gente se lembra quando casou a primeira vez? Vocês estavam todos à vontade, era como se fosse ir com um amigo
a um restaurante, é diferente. São jogos diferentes, são jogos que têm um cariz e uma responsabilidade muito maior. O Palmeiras não anda nisto há um dia, estamos há 3 anos seguidos ou 4 sempre na disputa. Isto é uma sensação que nós já sentimos, sabemos o que é, mas ninguém fala nela porque ninguém sabe. E às vezes quando olham para os jogadores acham que nós somos máquinas, que os jogadores são máquinas. O que eu queria, o que eu pedi aos jogadores, era para chegar aqui, pôr a bola no chão, não deixar o Goianense sair de lá e fazer 3 ou 4 golos. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Isto foi o que eu pedi aos meus jogadores. Só que os meus jogadores têm emoções. Têm emoções, têm o adversário, só que vocês nunca metem isso na equação. E ninguém joga, eu não conheço nenhuma equipa, nem o City, consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. E quando no desempenho não está lá, não interessa por que razão for, os 3 pontos têm que aparecer. E isso é que faz as equipas umas melhores que outras, é resiliência. Resiliência do Verdão. Começamos na próxima terça-feira aquilo que é a reta final para um desafio que é importante, não será decisivo, mas cá estamos, vamos a ele então. Começamos a partir daí e nós seguramente estamos preparados para esse desafio e para podermos ir em busca daquilo que é um objetivo que temos, como outros, mas que é por nós muito ambicionado e que estaremos preparados para poder dar resposta àquilo que é um Botafogo forte, fisicamente, mentalmente e preparado para poder lutar nesse jogo e nos 3 jogos que faltam pelo campeonato para aquilo que possa ser chegarmos ao tão desejado título. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. E eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. Tudo aquilo que ele fez durante o jogo, aquilo que ele teve de ser comportamento, é criar e estar à espera de confusão. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu muito respeito, tenho a intenção nisso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou um colega dele. Mas ele falou merda. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival que jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Há 2 épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, algo já é errado. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Já vem com Caio, um discurso derrotado. Será que eu te dei subsídios para você escalar seus times aí? Porque eu vejo o Abel sempre quando ganha, ou quando ele está numa posição de liderança ou confortável. Lógico que não é uma posição confortável, mas quando ele consegue atingir ou conquistar alguma coisa, que é essa liderança nessa rodada, e jogar contra o Botafogo estando na liderança, ele parece mais nervoso, ele parece que fica mais... Arisco. Exatamente, nas entrevistas coletivas, até para levar a entrevista para o outro lado, tirar a pressão dos atletas, né? Quando ele fala, mas os atletas são muito pressionados, a gente tem emoção, tudo que ele fala é verdade, mas da maneira como ele fala, parece que ele tira a pressão dos atletas num jogo tão importante. E parece que foi o que fez o Arthur Jorge hoje também. A partir do momento que ele dá muito mais entonação e importância para a final da Libertadores, que ele fala muito mais do Atlético do que realmente do que pode acontecer amanhã, e é uma entrevista em que eles se colocaram para falar, parece que ele está tentando tirar essa pressão do jogo de amanhã. Como é que você viu isso? Da mesma maneira. Eu acho que os dois tentaram blindar os seus elencos, tirar um pouquinho do foco do jogo de amanhã. O Abel tem uma característica, além de um trabalho brilhante, que eu acho que marca os grandes treinadores. E eu trabalhei com 2 deles, né, com o Muricy e com o Tele Santana, que é não deixar que o jogador se acomode. É de você tirar ele da zona de conforto quando as coisas estão muito bem,
Porque é nessa hora que você tira um pouquinho da sua concentração, você dá aquela relaxada. Então, quando ele vem com esse discurso de não vamos jogar bem sempre, mas mesmo não jogando bem, vamos pontuar e vamos nos manter competitivos, é justamente para que o cara se sinta motivado e entendendo o que vai ser a guerra do jogo de amanhã. Porque é sim uma decisão. Se vai ser antecipada, se o Inter vai ter gás, se o Fortaleza vai chegar, a gente vai ver com a continuação das últimas 3 rodadas. Mas ontem é um jogo que define muita coisa, principalmente para o Botafogo. No lado do Fogão, eu acho que o trabalho dele é fantástico. Primeiro, são 2 portugueses, mais uma vez a escola portuguesa fazendo a diferença e chegando muito forte no momento de título de campeonato. Mas eu acho que ele está... primeiro, o trabalho é fantástico do Arthur. É muito bom, eu vejo um Botafogo muito mais preparado emocionalmente do que no ano passado, mas me deixa um pouco preocupado ele entrar nessa linha e fazer o jogo que eu acho que beneficia o Galo. Porque o Galo está num momento muito ruim e o Botafogo vinha com uma diferença técnica muito grande. O que pode mexer com os brios, que pode trazer esse jogo para uma guerra, para um jogo de embate, trazer para aquilo que o Galo tem de melhor, que é jogador decisivo para jogo grande? É tirar os caras da zona de conforto. É fazer com que eles se percam um pouquinho nas declarações. Já perderam o mental já, filho. O Hulk fez isso muito bem, o Daverson fez isso muito bem, o Everson provocou. E eu acho que o Botafogo mordeu a isca. Porque não tem necessidade do Luiz Henrique jogar aquela garrafinha do jeito que ele fez. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do campeonato. Bom, quero ver o que você vai armar. Quem que você vai escalar? Primeiro, Abel e Arthur Jorge. Palmeiras, por favor, escutem o Caio. Atacando que aí os dois vão ganhar. E o Botafogo de preto atacando pra lá. Eu acho que o Botafogo não tem nenhuma surpresa, né? Vai jogar com o John, Vitinho, Bastos, Alexander e o Telles, que tá de volta. Então não preciso perguntar a pergunta que eu fiz pro Alex, né? Pra você, ele vai com força total. Vai com força total. Vai jogar com o que ele tem de melhor à disposição. Gregory e o Marlon, com o Savarino flutuando aqui por trás do centroavante, Luiz Henrique, Igor Jesus, não tem o Tiquinho, que foi expulso, não vai estar à disposição, e ali pela esquerda o Almada. Antes de falar do Botafogo, vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que pode vir diferente, Alex, Rick? Não. Escalação não, acho que não. Tá. Então vamos falar do Palmeiras, porque o Palmeiras, como sistema de jogo, é muito parecido com o Botafogo. Linha de 4 com o Marcos Rocha, vem jogando o Vitor Reis, Gustavo Gomes e o Caio Paulista, o Aníbal e o Richard Rios com o Veiga por trás, flutuando aqui atrás do centroavante, Estevão, Rony, que recuperou a condição de titular, e o Felipe Anderson. Primeira pergunta para vocês. Murilo está à disposição. Roger, você vai de Murilo ou Vitor Reis? Murilo. Rick e Alex? Murilo. Tá. Segunda... Mesmo tendo uma admiração gigante. Muito boa. O moleque é muito bom. Poxa vida. Ele joga muito. Mas nesse tamanho, um jogo desse tamanho... E outra coisa. Quando aconteceu isso, ele foi criticado, né? No jogo contra o Corinthians. Ele tinha o Murilo no banco e não usou. E isso que o Murilo ainda estava... Voltando de lesão. Próximo assim, né? Agora ele já tá com um pouco mais de lastro. Segunda dúvida. Eu acho que essa... um pouco eu só não acho que o Palmeiras tem o mesmo esquema do Botafogo. Não, calma. Isso aí eu já vou dar logo no carrinho. Calma que eu vou chegar lá. Nós estamos falando de formação e não de sistema ainda. Não, mas o sistema é a mesma coisa que formação. Não. Lógico que é. Não, claro que não. Você formou, mas não é assim. Não, mas com a bola rolando, você pode... O Marcos Rocha pode fazer um terceiro zagueiro. Então, por isso. Então, mas pode não, faz. Formatação. Pode Explica não, pra ele faz. a diferença, então. Não, vamos lá. Eu quero saber aqui primeiro. Então... Dudu ou Felipe Anderson? Dudu, pô. Tem jogado mais o Felipe, né? Mas nenhum dos dois tem entregue o tamanho que os dois têm. Discordo. Nos últimos jogos, o Dudu foi muito bem. Contra o Bahia ele jogou muito e contra o Atlético Goianiense entrou muito bem. Prefiro mas no Dudu. somatório, desde a lesão, você tem razão, ele não vem sendo o Dudu de sempre. Vocês acham que ele vai com o Felipe Mas Anderson? ele tá Ele mantém retornando, Felipe né? Anderson. Eu acho que, pensando assim, acho que o Dudu já tá chegando cada vez mais próximo, mas o melhor Dudu ainda vai vir o ano que vem. Mas é bom que ele já começou uma evolução que estava difícil, que era normal, né? Ele pode colocar, pelo pensamento do Abel, Felipe Anderson para correr atrás do Vitinho. Porque pro Dudu ainda, por melhor que ele esteja, e ele tem condição de fazer, eu não sei se na cabeça do Abel ele tem essa mesma certeza de acompanhar esse jogo agressivo do Botafogo com o Vitinho. Não só o Vitinho, como o Luiz Henrique. Também. Aqui do lado esquerdo. Verdade. E você sabe que o Caio Paulista não é um marcador.
Caio Paulista é um jogador ofensivo, então até por isso eu acho que ele vem com o Felipe Anderson. E agora a grande questão, e é o ponto que você levantou. Os últimos jogos do Botafogo ele tem tido dificuldade quando ele enfrenta times fechadinhos com linha de 5. O Palmeiras faz isso com o Marcos Rocha, fazendo um terceiro zagueiro e sacrificando um pouco o Estevão para cumprir esse corredor. Mas ele pode fazer duas formações diferentes. Ele pode vir com o Murilo juntos com o Vitor Reis e o Gustavo Gomes. E aí sairia quem? Sairia o Felipe Anderson. Aqui? Acho que o Felipe aí a Anderson dúvida sai. de Felipe ou Dudu, ele... Ou... É a Ô, sua- Nenê, é a sua- agora é o seu celular. não, Siri. É a minha? É a minha? Ou Me ajuda, me ajuda. E pode ou ele pode fazer o Marcos Rocha e vir com o Mike por aqui. E aí você pode vir de se defender com linha de 5, fazer uma linha de 4 aqui e deixar só o Rony para puxar esse contra-ataque, porque o Botafogo vai sair. E a linha de 4 você desenharia como? Estevão, Rios, Moreno e Veiga? É. Eu acho que nesse caso... E aqui Rony, E aqui, Rony. não Flaco. Eu acho que o Veiga é centralizado, tá? E aí você abriria quem aqui? Você pode botar o Richard Rios, você pode vir até com o próprio Felipe Anderson, você pode vir com 3 zagueiros. Não, mas calma aí, não cabe todo mundo. Felipe Anderson ou Richard Rios Não, mas... é um ou outro. Não, mas depende. Você pode, se você trouxer o Marcos Rocha para terceiro zagueiro, você não vem com o Mike. Você tem vários... Mas alguém tem que sair. Sim, pode. Aí você sair, nesse caso tem razão. Aí você tiraria, poderia Ele quer tirar jogar com o Marcos 12. Rocha. Vocês acham que ele vem fechadinho É. ou vocês acham que ele vem jogando... O empate é do Palmeiras. Mantém o Palmeiras na liderança. Mantém o Palmeiras na liderança, da- mas dá chance pra nada, a gente Inter e vai pra pra Fortaleza. vitória. É isso, essa Aí é a você primeira traz mais pergunta. 2 times pra essa briga. O Alex comentou na abertura do programa. Uma vitória do Palmeiras, você praticamente... Uma vitória do Palmeiras acaba o campeonato. Se pra fica mim. uma vitória do É isso. título. Se você ganha do Cruzeiro ou se você ganha na última rodada do Fluminense, você é campeão. Você acha que ele vai jogar mais fechadinho? Primeira pergunta, linha de 4 ou 3 zagueiros? Linha de 4. Alex. Eu acho que ele vai linha de 4 para distribuir melhor essa formatação dessa formação escalada pelo Abel. Eu acho que Quatro a lá, linha de ele. 4 dele vai virar linha de 3. Com o Marcos Rocha. Com o fechado. Marcos e ele vai sacrificar... Sacrificar não, vai fazer o Estevão descer um pouquinho mais. Não, pode fazer muito isso. Eu acho que ele vai fazer isso. Até porque o Almada, ele não é agressivo aqui, ó. Ele vem por Ele dentro. não é o jogo, ele vem pra cá. Ele joga por aqui, então ele traz automaticamente o Marcos Rocha numa zona mais central e deixa aqui os 2 volantes vão pegar aqui, cara. Então tá bom. Então, É que o cara chegamos... aberto, o cara Hein? agudo lá, naturalmente, é o lateral É esquerdo. a passagem Eu do acho- Telles. Eu acho que se o Abel vier com 3 zagueiros, ele vai estar tendo dificuldade de encaixes nessa última linha. Que o Botafogo justamente não tem 4 jogadores ou 2 jogadores muito enfiados. É muito jogador no meio campo, ele vai perder essa força aí. Essa é a minha indagação. Por isso que eu acho que ele vem numa linha de 4, mesmo o Marco Rocha fazendo um terceiro zagueiro ali, quase não Mas é linha de saindo, 4, pra usar ali. Mas eu não vejo ele vindo com Porque- 3 zagueiros, não. Porque o que acontece? Por mais que os times que levaram vantagem defensivamente contra o Botafogo com linha de 5, não é porque fizeram linha de 5, é porque fizeram linha de 5 e depois mais 4 aqui. O 5-4-1. Exatamente. Você deixa só um cara aqui na frente. O Palmeiras não vai vai fazer isso Não mesmo. em casa. A torcida não deixa. A O torcida Galo, quer o Galo que... só fez o Isso 5 porque ficou com menos um. porque tava faltando. Exatamente. Ele deixava essa questão de chegar na beirada muito bem montado, por isso que o Botafogo teve dificuldade que ele não tirava um zagueiro e os cruzamentos mal Mesmo feitos, o Abel optando por colocar Danilo, Vitor e Gomes, ou Mike, Marcos Rocha, Gomes e Murilo, ele não deixa em casa a história do Palmeiras e a tradição. É um time muito grande para ficar só se defendendo, trazer 9 aqui atrás. Pode jogar com uma linha de 5, mas quando tiver a bola, vai sair. Vai sair. E aí o Botafogo vai ter espaço também. É um jogo muito mais aberto. É um jogo de isso 2 que times grandes, realmente. Por isso que eu acho que esse jogo, em relação ao que o Botafogo vinha enfrentando, é um jogo em que o Botafogo tem mais chances de recuperar o bom futebol e até uma vitória fora de casa do que ele vinha enfrentando contra times que não têm a mesma qualidade do Palmeiras.
Porque se o Palmeiras vem de peito aberto para trocação com o Botafogo, tem muita qualidade no time do Fogão. Eu acho o seguinte, eu acho que realmente o Botafogo tem condição de jogar melhor nesse tipo de jogo do que contra os 3 times que fecharam o cadeado lá atrás. Porém, é um jogo mais perigoso também. As brechas que o Botafogo deu para esses times menores, teoricamente, dá para o Palmeiras, o Palmeiras vai lá dentro e não desperdiça. Então é um jogo que o Botafogo vai ter mais espaço para jogar, mas a saída do Palmeiras, quando o Palmeiras jogar aqui dentro, quando chegar com Rony, se jogar Flaco, se jogar Veiga por trás, Estevão, os caras vão dentro do gol e não vão desperdiçar. Última pergunta para vocês. Então, nós 4 concordamos que ele vem com linha de 4, fazendo essa flutuação do Marcos Rocha como terceiro zagueiro. Outra linha de 4 e vai deixar o Veiga solto para encostar no Rony aqui na frente, né? A dúvida que eu tenho é... O Abel tá cheio de dúvida ele hoje, hein? Não. Contratamos ele para escalar os 2 times e tá cheio de dúvida. Tá, é uma expressão, uma força de linguagem. Porque eu não sou o dono da verdade e eu não acompanho o dia a dia do Abel para ter certeza do que ele vai fazer. É o Lorde, é o Lorde. Sutilmente, né? Toma essa chegadinha. Mas assim, o que vocês acham? Vocês acham que o Palmeiras marca em cima, sai pro jogo, porque o Abel não tem problema nenhum para nesses jogos grandes jogar de acordo com a necessidade e ter sim o escape do Estevão por aqui, ter sim a bola longa do Rony que faz esse movimento como ninguém, a chegada do Veiga por trás, mas vocês acham que ele vem jogar como ele vem jogando, com o Veiga aqui por trás, com dois volantes, num 4-3-3, ou vocês já acham que ele joga mais encolhido? Muitas vezes ele deixa de mano, cara. Quando ele sai pra pressionar lá, ele deixa de mano. Roger, acho muito difícil. Eu acho que ele vai fazer isso nos primeiros 15 minutos. Talvez 10 minutos. 15, 20 minutos Depois... ele vai fazer. E aí, se fizer o gol, é outro jogo. Eu acho... E mesmo se não fizer, ele baixa a linha. Mas você falou Mas os primeiros do Rony, 15, 20 ele vai fazer. Ele vem com o Flaco, você falou? Não, ele vem com o Rony. Ele vem com o Rony. O Rony ganhou, recuperou Pode vir com o Flaco, mas o que eu imagino como proposta, como estratégia, é sim... Até pra fazer essa pressão, o Rony é melhor, né? É porque ele é muito rápido, né? Ele dá o bote aqui, ele recupera muito rápido. O Flaco é um jogador de menos mobilidade, que gosta de jogar mais centralizado e buscar essa bola nas costas do volante. Mas eu acho, sim, que como você falou, ele pode fazer 10, 15 minutos de pressão, mas acho que a zona de conforto dele vai ser marcar no campo de defesa. Sim, sim. Acho que ele vai jogar mais fechadinho, tirando principalmente essa movimentação do Almada por aqui, esse 1 contra 1 do Luiz Henrique por aqui, essa chegada do Savarino, ele vai compactar o time defensivamente, vai deixar o Veiga para respirar e vai usar o Rony no contra-ataque com escape do Estevão por aqui. Eu não acho que ele vai jogar isso depois de 20 minutos. Mas ele é o histórico do Palmeiras jogando em casa. Pressionar e tentar fazer o gol logo no começo para mudar a partida. Eu acho. Depende do adversário, né, Henrique? Eu me surpreenderia muito se o Abel mudasse essa questão tática. Se ele viesse com uma linha mais baixa no começo do jogo, se ele mudasse a questão da pressão, me surpreenderia. Fez 10 minutos de pressão, marcou a saída de bola e continua 0-0. Volta, vai Recua. descer. Não, mas ele já tem esse domínio, normal, né? pô. Você pressionar em casa porque você quer ganhar o jogo, acredito que isso ele deva fazer em partes do jogo. Não só porque tá jogando em casa, mas para tirar o conforto dessa posse de bola do Botafogo. Se não encaixar e não der certo, tem esse plano B, que aqui é treinado tudo. É treinado eu marcar lá na frente, com a posse de bola. Se estourou, naturalmente eu vou ter. Ele vai ter esse tipo de posicionamento. Mas eu só acho que é de acordo com o adversário. O Palmeiras não faz isso sempre. O Palmeiras, contra o Grêmio, por exemplo, pressionou o tempo todo. Não, mas aí é diferente. Aí depende do que o jogo tá desenhado, mas o jogo de Atlético amanhã. Goianiense ele não fez isso. Mas ele saiu na frente, ele Tudo estava bem. jogando fora de Mas casa, é que eu ou ele já falo, sabia que estava na liderança do campeonato. É porque assim, né, Horst? Então depende de tudo que está sendo apresentado. Você Hoje em dia... pressionar e ter efeito, beleza. Se você não tem, você dá um passo atrás, não tem problema. Daqui a pouco o jogo se aconchega de novo para eu poder fazer esse plano, né? Até porque ele sabe que se ele der espaço para esse time do Botafogo do meio para frente, ele vai sofrer com esse quarteto. Então não vai adiantar ele ficar se expondo toda hora. É aquilo, ele vai fazer 15 minutinhos ali, bem feitinhos, não fez o gol, beleza, fez o gol melhor ainda, depois vai baixar ali e vai jogar com o Estevão, vai jogar com... Se o
Vamos amassar Felipe, eles nos primeiros o 20 Anderson minutos. jogar aqui, o Veiga fazendo essa não vai pressionar o jogo O todo. que naturalmente eu acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado é com o Luiz Henrique. Tem que saber como que eu vou vai dobrar. jogar do lado aqui do Caio. E o Botafogo também. E deu uma tem que saber. descansada no final de semana. E o Botafogo também vai ter que tomar cuidado com o Estevão. Como que eu vou dobrar nesses momentos que eu tiver realmente nessa média baixa? Porque Mas é que lá ele são tem um os dois. lateral mais experiente, né? Mas só que o Botafogo ele é mais de movimentos do que o Palmeiras. O Palmeiras ele é mais padronizado. Essa questão de Savarino e Almada de rodarem no meio de dois volantes, ele pode encaixar um cada um e manter o Marcos Rocha lá esperando o coisa passar com o Estevão por dentro. Ele pode também pensar em fazer isso. Pode dar certo, entende? Porque os dois começam a rodar por aqui. E só com dois volantes. E os dois, eles viram um quadrado no meio, vamos dizer. Sim, sim. 4, né? Os dois volantes com mais os dois meia aqui por dentro. Você joga só com 3 por dentro, como que eu vou encaixar? Então é tipo de estudo que não é fácil. É por isso que eu acho que ele não vem com 3 zagueiros. Imagina, com mais um atrás, como é que esse meio campo do Palmeiras ficaria? Fica amassando lá o tempo todo, Eu acho que ele sofrido. vai fazer a compactação atrás, até por mais um detalhe. Eles já se pegaram na Libertadores e quem passou foi o Botafogo. Ele sabe o potencial que tem a equipe do Arthur, ele sabe a dificuldade que é deixar o Luiz Henrique no mano a mano aqui, deixar as costas dos volantes para a flutuação do Almada e do Savarino. Então acho que ele vai fazer essa recomposição defensiva no campo aqui, mais próximo da área, e vai jogar na velocidade do Mas escape. em Não casa, acho que ele vai vir de peito o aberto. Botafogo Talvez só se 10 minutos, só se classificou porque é uma marca porque desse Palmeiras. Cara, Mas eu faltam acho que a 5 zona de minutinhos ali, conforto o é Palmeiras tinha se segurar um classificado. pouquinho mais o time Tinha atrás feito amanhã. gol. Bom, rapaziada, a gente trouxe aí esse corte do Boleiragem falando muito sobre essa partida contra o Botafogo. Então a gente sabe que tem muita coisa envolvida. Como o Caio falou aí, já se encontramos, né, na Libertadores, mas a grande verdade é que faltou um pouquinho, cara. Faltou pouca coisa pro Palmeiras conseguir essa classificação. A gente sabe que o jogo em casa, nós amassamos o Botafogo, mas não conseguimos o êxito da classificação. Mas eu quero que você deixe nos comentários aí o que você achou de todo o esquema que o Caio principalmente mostrou. Você acha que é assim que o Palmeiras vai a campo, que o Botafogo vai a campo? E, cara, deixa pra mim um palpite do placar que você acha para esse grande jogo de mais tarde, Palmeiras e Botafogo. Não se esqueça, dá uma moral lá pro canal, se inscreve, ativa o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.